Aleluia, glória a Jesus. Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Convido você a abrir a Santa Palavra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, conhecido como discípulo e também o médico. Então, Lucas capítulo 17, versículo 11. Então você vai abrindo a Santa Palavra, a Bíblia, em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. O texto que o Senhor vai nos dar agora, nesse momento, nos mostra que Jesus é aquele que tem compaixão, Jesus é aquele que se compadece. Significa que ele sente o meu sofrimento, ele sente também a tua luta, a tua dor. Então nós vamos ver no texto que Jesus, ele tem compaixão e ele cura 10 leprosos. Então, abra a Santa Palavra comigo, Lucas capítulo 17, do 11 ao 19, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, restaurados, curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos, ore comigo. Senhor Jesus bendito, maravilhoso. Ó Senhor, não somos dignos de estarmos aqui na tua presença, porque o texto lido nos mostra que o Senhor, ele é maravilhoso, ele é rico em misericórdia. Jesus é aquele que cura e salva todo aquele que crê, e não somente aquele que crê, porque nós vemos que os 9 só quiseram as bênçãos. Senhor, te pedimos agora, perdoa nossos pecados. Ó Senhor, perdoa a nossa ingratidão. Fala conosco através da tua palavra, e que nós não venhamos só ser curados fisicamente, mas também espiritualmente. Amém. Que texto maravilhoso. Esse texto ele é tremendo porque ele apresenta uma situação inusitada, trágica, de 10 homens leprosos. Mas nós vemos que o Senhor, ele é onisciente, ele sabe, e ele sabia que daqueles 10, somente um iria voltar para agradecer. Mas mesmo assim nós vemos a bondade, nós vemos a graça de Deus. Jesus cura os 10. Quando nós vemos aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no qual escreveu Lucas, então o escritor, o copista, o escriba que escreveu, podemos dizer que é Lucas. Quando nós abrimos Colossenses 4,14, Colossenses 4,14 fala que Lucas, ele é um médico. Nós vemos isso em Colossenses 4,14. E nós vemos que ele também ele é companheiro de Paulo na divulgação e evangelização. Quando nós abrimos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós também vemos que Lucas, o médico, ele é muito útil para a disseminação do reino de Deus. Então Lucas, quando nós abrimos 2 Timóteo 4,11,
nós vemos que ele foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como livro histórico. Quando nós vamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o propósito é mostrar Jesus como aquele que salva, aquele que cura, aquele que restaura. Então nós vemos que o propósito primário é esse: Jesus salva. Mas não só isso, ele é o Redentor, Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Em Lucas 9:20, nós vemos que Jesus pergunta, quando coloca eles para evangelizar, e quando todos voltam, Jesus pergunta: o que os homens falam de mim? E vós, o que dizeis que eu sou? Então em Lucas 9:20, Pedro, audacioso, usado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos rapidamente para o contexto, porque o capítulo que nós lemos é o capítulo 17. Quando nós vamos para o contexto, abra a sua Bíblia. Em Lucas 16:18, Jesus ele começa a tratar a questão do casamento. E o Senhor fala: todo aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete ambos adultério. A gente vê isso em Lucas 16:18. Significa dizer que eu e você, independente do teu credo, independente da tua religião, independente da tua fé, a palavra do Senhor fala contigo e comigo agora, em Lucas 16, a partir do 18, se você foi unido matrimonialmente, ou seja, casamento, por um juiz, ou independentemente se não foi pelo juiz, mas no viés religioso, e foi testemunhado por parentes e por uma autoridade espiritual, o Senhor fala para mim e para ti que não pode mais se separar. Se você não aguenta, está passando por uma luta muito grande e se separa, você jamais poderá se casar. Você tem que abraçar o celibato. O que é celibato? Casar-se com Deus, viver para Deus. Porque se você se casar com outro, ambos cometem adultério. E não pode ficar na prática de relação sexual. Por que não? Porque isso na Bíblia é o que chamamos de fornicação, que é sexo fora do casamento. Quando nós olhamos ainda no contexto aqui, na palavra do Senhor, 16, 19 e 20, Lucas 16, 19 e 20, Jesus ele apresenta o rico e o mendigo. O rico, é pecado ser rico? Não. Desde que a riqueza seja dada por Deus. Desde que a riqueza não tenha vindo por injustiça. Jesus mostra um rico e mostra também um mendigo chamado Lázaro. O mendigo ele comia das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E ele era acometido de chagas, que significa ferida aberta. E chega a determinado momento que aquele mendigo ele morre. E ele é levado para o que chama de seio de Abraão, traduzindo, ele vai para o céu. Em determinado momento morre aquele homem rico, que vivia em seu resplendor, no seu luxo. E a Bíblia diz que ele é conduzido para o inferno. E lá ele é atormentado dia e noite. Mas nós vemos que ele tem uma visão e ele vê Abraão, o homem de Deus, no céu, e ele vê também o mendigo no céu. E ele começa a se humilhar no inferno e a dizer: Pai Abraão, toca com o dedo com água na minha língua, porque aqui eu sofro nas chamas. E Abraão fala que existe um abismo intransponível e não tem mais jeito. A misericórdia enquanto está na terra, morreu, segue-se o juízo. Como fala Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E ele fala: então me permite ir em ar como fantasma, em espírito, para pregar, porque eu ainda tenho 5 irmãos que estão no meu pecado. Qual é o pecado desse homem rico que foi para o inferno? Avareza. A avareza significa dizer que é
amor a dinheiro, amor a mamon. Mamon é o espírito imundo que faz com que os homens o adorem, o amem. E o Senhor declara não. Lá já tem Moisés, lá já tem os profetas, que ouçam os profetas. Se não escutam aqueles que evangelizam, aqueles que pregam, tampouco ouvirão qualquer um que venha dos mortos. Então nós entendemos isso. Enquanto estamos vivos aqui, vamos escutar a palavra de Deus, assim como eu estou pregando agora. Quando nós vamos ainda para o contexto 17, 1 e 2, Lucas 17, 1 e 2, a palavra fala sobre os tropeços. Então, aplicação para nós. Aquele que está no caminho, que está na lei do Senhor, que faz parte do reino de Deus, que não venha tropeçar, nem conduzir ninguém a tropeçar. Porque ai daquele pelos quais vem o escândalo. É melhor que nem tivesse nascido. Quando nós chegamos em Lucas 17,4, se pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Nós vemos aqui a marca daqueles que são de Deus. 7 vezes, que é um número tido por muitos como da perfeição. E Jesus diz, não só 7 no dia, mas 70 vezes 7. Então nós vemos aqui a aplicação para mim e para ti. Todo aquele que tem Deus no coração, Deus na mente, não deve perdoar só 7 no dia, mas 70 vezes 7, dá aproximadamente 490 vezes no dia. E quando nós chegamos aqui no texto, o texto de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, mostra que Jesus é aquele que tem compaixão e ele cura 10 leprosos. Sabemos que a lepra, naquela época, era uma doença contagiosa e até os dias de hoje nós sabemos que é contagiosa ainda. Embora nós sabemos que no início o tratamento da hanseníase, que é a lepra, é muito eficaz e pode até ter a cura inicialmente, mas é uma doença crônica, se não tratada, e contagiosa. Nós vemos aqui que Jesus, ele cura, mas ele não só cura, ele salva. O texto mostra que 10 homens leprosos foram curados, mas somente um foi salvo. Isso é comprovado biblicamente. Os outros 9, eles foram sim curados fisicamente, ou seja, dermatologicamente, aquela doença que consumia a pele deles, lepra, eles foram curados, mas só um foi salvo. Acompanhe comigo rapidamente. Nós vemos aqui no versículo 12 e 13, acompanhe comigo. Lucas 17, 12 e 13. Jesus entra numa aldeia e sai ao encontro dele 10 leprosos. Para esses 10 leprosos sair ao encontro de Jesus, significa dizer que eles já ouviram falar de Jesus. Significa dizer também que eles conheciam a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, como está em Êxodo capítulo 20. Significa dizer que eles tinham fé. Então, no 12, eles saem ao encontro de Jesus, 10 leprosos. Acompanhe comigo Lucas 17, versículo 13. Que ficaram de longe e gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Primeiro, eles obedeceram aquilo que é determinado na lei judaica, na lei cívica, podemos dizer. Porque todo aquele que fosse acometido de lepra, ele era considerado impuro, imundo. E eles viveriam longe da cidade, como podemos dizer, no monturo, no lixão, podemos dizer assim. Mas quando eles escutam que Jesus ia entrar, que Jesus estava passando, eles não querem saber. Porém, eles respeitam o limite, a distância. E eles gritam de longe, como fala Lucas 17, versículo 13. E eles de longe eles começam a gritar, Jesus, mestre. Quando eles se referem a Jesus como mestre, eles estão declarando que Jesus ele é Senhor. Não só Senhor de conhecimento, mas ele é Senhor dos senhores.
Ele é aquele que tem todo conhecimento absoluto. Ele chama Jesus de mestre. Então, a primeira atitude dos leprosos é necessário gritar, é necessário clamar, é necessário invocar e suplicar. Então, aplicação para mim e para ti. Lucas 17, 13. Os leprosos, eles têm uma atitude, e essa atitude deve ser aplicada na minha e na tua vida para ter um encontro de Jesus. Até porque em Lucas 17, 12 fala que eles foram ao encontro com Jesus. Você pode estar agora sofrendo com uma doença contagiosa ou uma doença psicossomática que somatiza para o corpo. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu gostaria de te dizer que para ir ao encontro de Jesus, como fala em Lucas 17, 13, é necessário gritar. Você pode gritar no teu quarto, você pode gritar aí no teu leito, você pode gritar na rua, na viela, ou na margem, não sei onde você se encontra. Mas não só gritar, clamar. Clamar é você estar se humilhando. Senhor, me perdoa, feito eu estou fazendo agora. Senhor, perdoa minhas limitações, perdoa os meus maus pensamentos, e que eu não venha praticar mais. Mas não só gritar e clamar, mas invocar e suplicar. Romanos 10, 13 falam a verdade para mim e para ti. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses homens estavam gritando, clamando, invocando. E Jesus curou todos os 10. Jesus sabia que os 10 não iriam agradecer, não iriam lhe seguir. Mas mesmo assim Jesus cura. Jesus mostra benevolência, misericórdia, bondade, fidelidade para com eles. Então nós vemos aqui em Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3, nós vemos na Bíblia, quando você abre em Jeremias, profeta Jeremias. O Senhor fala em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas firmes e grandes que não sabes. Coisas ocultas, no caso. Então, em Jeremias 33, 3, o profeta na antiguidade, usado por Deus, por Jesus, já falava para o povo: clama a mim e responder-te-ei. Então, aplicação, é necessário eu e você clamar. Aplicação, Romanos 10, 13, é necessário eu e você invocar. Quando? Todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, se for necessário. Quando nós vemos aqui no versículo 14, Lucas 17, 14, acompanhe comigo. Jesus, ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. O interessante é que eles começam a clamar no versículo 13, Lucas 17, 13. E quando eles clamam, eles mostram humilhação. Eles mostram respeito, reverência a Jesus. E Jesus imediatamente, em Lucas 17, 14, diz: ide mostrai-vos ao sacerdote. Por quê? Porque todo aquele que era cometido de uma doença contagiosa, ele era afastado do arraial do povo de Deus. Mas assim que ele fosse curado por Deus, eles tinham que ser analisados, eles tinham que ser investigados, avaliados, podemos dizer, pelo médico. Mas o médico aqui é aquele que era o representante de Deus. E quando eles estavam indo mostrar que estavam curados para o sacerdote, no trajeto até o templo, eles foram restaurados. Então nós vemos aqui a segunda atitude: devemos dar a Jesus toda a honra e toda a glória. Então é preciso ter fé e obedecer à voz de Deus. Jesus disse: vai, e eles foram. Então a aplicação para nós, 2 Reis 5:10. Quando nós abrimos 2 Reis capítulo 5, a partir do 10, nós vemos um homem chamado Naamã, general assírio. E ele era leproso também. E tinha uma serva sua, uma escrava, uma menina judia, que trabalhava na casa desse homem Naamã, que era general da Síria. E ela falou para a patroa dela, que era esposa de Naamã, e disse:
Se meu senhor conhecesse que em Israel tem homem de Deus, ele seria curado da sua doença. E a esposa fala, olha, a menina judia, ela disse que lá na terra dela, em Israel, tem homem de Deus. E esse homem, ele foi lá, ele nem queria ir, porque ele é general, ele tinha soberba, ele era exaltado e arrogante, mas ele vai. Mas quando ele chega lá, o profeta nem vai falar com ele. O profeta ao menos diz assim, vai e dá 7 mergulhos no Jordão. E aquele homem, enquanto estava com seu orgulho, ele não era curado. Mas os seus soldados diziam, mas o que é que custa? A gente veio de tão longe, só 7 mergulhos. E ele foi, deu 6, 7. Quando ele chegou no 7 mergulho, ele ficou curado. A Bíblia fala na palavra que a pele dele ficou como pele de bebê. Então nós vemos aqui a segunda atitude. É preciso obedecer à voz do Senhor. O versículo 15, nós vemos aqui, acompanhe comigo, Lucas 17:15, volte para a Bíblia. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então, nós vemos aqui que é necessário glorificar o nome daquele que é todo-poderoso. Muitas vezes nós somos abençoados, já notou? Tantas vezes você desempregado, chorando, sendo humilhado, e quando Deus abre a porta, você não dá glória. Muitas vezes, quando Deus abre aquela porta de emprego, nós vamos beber, nós vamos fazer churrasco, nós vamos viajar, passear, e esquecemos de agradecer aquele que é dono da porta, aquele que é dono da empresa, que é Deus. É Ele que é dono de todas as coisas. Como fala no Salmo 24:1, do Senhor é a terra, toda a plenitude, o mundo e todos os homens que habitam no mundo. O Senhor é nosso dono. Então nós vemos a terceira atitude. Qual é a terceira atitude? A terceira atitude é, devemos dar toda glória, toda honra, toda reverência, todo respeito a Deus. Isaías 42:8, Jesus ele fala isso para mim e para ti. No livro do profeta Isaías 42:8, Jesus fala, eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O que é que Isaías 42:8 está dizendo? Está dizendo que toda honra, toda glória, toda adoração, toda petição eu devo pedir a Ele. Tem que ser ao Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 16, estamos acabando, Lucas 17:16. O leproso voltou e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Biblicamente, em Lucas 17:16, somente um que foi curado voltou, e ele era samaritano. Aí você pergunta, e os outros 9 que não voltaram? Com certeza, segundo a Bíblia e segundo estudos bíblicos, eles eram judeus e eles não voltaram. Aí você pergunta, e aquele que era estrangeiro voltou, que era o tipo mestiço, porque o samaritano é tipo aquele que é bastardos, podemos dizer. Tem um que é israelense, mas o outro é julgo desigual, é sírio, é grego. E esse estrangeiro, como Jesus mesmo falou, ele voltou. Então nós vemos aqui a graça de Deus. A salvação e a cura não é só para o judeu, mas é para todo aquele que glorifica, é para todo aquele que obedece, é para todo aquele que crê. Foi isso que esse samaritano ele fez. Quando ele estava indo para o templo mostrar-se aos sacerdotes, ele viu que estava curado e imediatamente ele voltou dando glória em voz alta, não teve vergonha, ele glorificava. E quando ele chega na presença do Senhor, o que é que ele faz? Ele se prostra. Aplicação para mim e para você: todos os dias, quando nós abrimos os olhos, é motivo de eu e você se ajoelhar e se prostrar e agradecer. Senhor, te agradeço pelo ar que eu respiro. Senhor, te agradeço pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelo lanche, pelo pão de cada dia. E isso, esse estrangeiro que era provavelmente samaritano, ele fez. E prostou-se com o rosto em terra, agradecendo, e este era samaritano, estrangeiro. Então nós vemos aqui a quarta atitude. Qual é a quarta atitude? É dever e prazer de todo aquele que é salvo
adorar a Jesus com toda reverência, respeito. Salmo 96:9, para o Salmo 96:9, o que é que diz? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor, Ele é santo. Significa dizer que eu e você devemos também ser santo. O que é ser santo? Eu devo me ser... Santo significa separado. Então eu e você devemos ser separados de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imundo, de bebida, de tudo aquilo que degrine o meu e o teu corpo. Isso é ser separado. Isso é ser santo. A quarta atitude é essa, adorar o Senhor. Salmo 96:9, na beleza da sua santidade. Mas como é que eu posso adorar o Senhor? Hebreus 10:25, a palavra fala para mim e para ti: não deixemos-nos de congregarmos, como é o costume de muitos desigrejados. Em Hebreus 10:25 fala que eu e você devemos adorar onde? Na igreja, indo para o templo, cultuando junto com os irmãos. Na conclusão, eu te digo que Jesus Cristo, Ele é rico em graça e misericórdia. Mateus 11:28, Jesus fala: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jeremias 29:13, Jesus continua: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós vemos em Lucas, nesse texto maravilhoso, Lucas 17, do 11 ao 19, nós vemos que o Senhor, Ele cura aqueles 10 leprosos. Por quê? Porque os 10 tiveram a atitude de clamar. Jesus sabia que ele é onisciente, que só um iria voltar e agradecer. Mas mesmo assim, Jesus, Ele é bondoso, Ele cura todos. E aquele que cura, ele tem 4 atitudes. A primeira atitude é necessário gritar, clamar, invocar. Então que você clame e invoque. A segunda atitude é preciso ter fé. Jesus disse: vai para o templo apresentar-se ao sacerdote. Então a fé significa que a segunda atitude é obedecer. Então obedeça. A terceira atitude, devemos dar a Jesus toda a honra e toda a glória. Ele voltou sim, dando glória, exaltando. Então nós vemos que você deve glorificar. E a quarta e última atitude é dever e prazer de todo aquele que é santo adorar a Ele. Adorar com toda reverência, com todo amor, e que o Senhor abençoe a tua vida. Que você possa estar novamente aqui aprendendo de Deus ou indo para a igreja nesse canal, a poderosa palavra de Deus. Até o próximo vídeo e fica com Deus. Até a próxima.